Boa tarde. Já estamos mais uma vez com ocorrem do os professores, estes bravos guerreiros que estão aí para abraçar, ensinar e fazer deste um país melhor. Os destaques. Foi morto após ter aquela cidade deixou atônita uma comunidade inteira. Vamos também a província e entender como está a situação de todos. Foram julgados e hoje mesmo vamos saber do desfecho desta história. O Ecos e Factos começa agora. Vamos visitar alguns do tráfego rodoviário, mas também de peões. Professor Quental, como sempre, faz a abertura deste programa Ecos e Factos. Meu comigo. caríssimo Safika. Boa... Portanto, permita nosso abraço a todos os nossos Hoje nestas últimas semanas, o trânsito desta zona em 15, 30 minutos já chegar aqui. E tem sido bom, quer dizer que a direção de trânsito rodoviária tudo tem para, portanto, fazer com análise do trânsito. Estamos na constrangimento do Gameca. Por quê? Porque convivem, coabitam nesse mesmo espaço, certo? Do transporte de passageiros. E repare que aqui os azuis duas ou três filas. Uma, duas e uma terceira fila. O que vem estreitar, certo? E vem congestionar aqui o trânsito. Repare que depois daquele ponto, que já é tempo das autoridades para cumprir aquilo que está na norma, nos termos do artigo 48, que diz que veículos de transporte coletivo de passageiros e outros veículos não esse tipo de atravessamento que os peões vão atravessando ou num ponto ou num outro, mas mesmo de ter a qualificação desta via, mas as autoridades não colocaram aquelas que limitam vias de trânsito em legitimar o atravessamento de peões ali. Tudo deve ser feito para que se realizem estas marcas. Isso é a implar dito que deve ter isto que se pretende, porque muitos agentes de trânsito inibem-se da autoridade de fiscalizar e identificar, portanto, condutor de veículos de transporte coletivo de passageiros em razão do cometimento de ilícitos. Este agente, portanto, parabéns, não sabemos a causa objetiva, mas de certeza que foi a ferir alguma situação anômala ao trânsito provocada por este condutor. ninguém deve faltar do cumprimento da lei. Ninguém está acima da lei, Safé. Exatamente.
análise que se impõe aqui na Avenida 21 de Janeiro, análise a ser feita aqui sempre por Quental, como sempre aqui dissemos, o trânsito em determinados pontos da cidade, mas também o comportamento de outros também de tempo para que o CISP a abordagem aqui que tal na zona do Hotel 7? Corretíssimo. O trânsito também faz aqui de forma haja algum pensar, mas explica-se por quê? Porque estas pessoas saem do local condensar. Todavia, há aqui um elogio aos condutores em razão da observância. A largura da faixa de rodagem permite a formação de apenas terceira, quer dizer que os condutores estão com a norma. E condensar, todavia, se houver observância das normas da parte dos condutores, o trânsito. Só uma nota, e temos realçado isso nos últimos 18 meses, é a ausência da marca que legitima o atravessamento de peões do outro lado. Repare que, Safeca, há ali marcas de pavimento. Há do outro lado à direita um sinal azul, está a ver? Que indica a existência de passagem para peões. Todavia, não há demarcação no pavimento, porque a norma estabelece que na presença deverá haver no local exato, no pavimento, a demarcação que delimita o atravessamento de peões. A ausência, as autoridades estão a falhar porque esta marca já está ali, ou melhor, não está ali há mais de 24 meses. Para as autoridades, mais um problema para ser resolvido. Estamos na rua, tudo aqui avançado pelo professor Júlio Quental. Vamos partir então para o bem merece aqui a abordagem no seu programa sociais. Como é que estamos? Estamos mal. Os números ainda continuam a ser assustadores. Isto é, a nossa média semanal de acidentes é que é muito. Estamos a média de mortos acima dos 10 por semana, o que é mal. É muito. Ora, vejamos. 22 de domingo, certo? Temos aqui uma paridade, todavia temos um acumulado de 44 acidentes em 2 dias, o que é muito, é muito. Esses 22 acidentes produziram 4 mortos para o dia de ontem contra 2 mortos do dia anterior, ou contra 6 mortos do dia anterior. Houve um decréscimo, sim, de 2, todavia temos um acumulado de quantos? De 10. Quer dizer que 10 famílias ficaram privadas dos seus entes queridos em razão da sinistralidade. E repare, se estes 10 forem os provedores daquela família, estamos a falar de 60 pessoas que ficaram sem os progenitores. Sabe por quê? Porque a média do agregado familiar angolano são aí de 5, 6 pessoas por família, certo? Ora, temos 27 feridos provocados pelos 22 acidentes, certo? Para o dia de ontem, contra os 39, o que é muito, certo? Para 2 dias. Ora, para o dia de ontem, temos 16 é perigoso. E por último temos os feridos leves, 11 para o dia de ontem contra 12 do dia anterior. Se verificarmos, Safeca, houve decréscimo na maior parte de variáveis. Todavia, os números ainda são assustadores. Lembra-se que a semana passada ocorreu um acidente, não é? Aqui no Kwanza Norte, que vitimaram a única vez 16 pessoas, sem falar
semana, 2 e aí por diante. Portanto, temos que refletir porque é o fator comportamental que fará com que... Professor Júlio. Nos termos do artigo, que é o dever de informar e manter as pessoas e a sociedade informada. Muito obrigado. Era o professor que vai estar aqui dado as mortes acumuladas ontem e hoje, 24 horas. Então, estas 10 mortes e o professor relativo à sinistralidade. Vamos então provar. Chega-nos a história de amigos para consumir bebidas alcoólicas, envolveu-se numa contenda com estes mesmos, com os seus amigos. E lá, este rapaz quebrou os amigos fugiram, abandonaram o local e horas depois, este adolescente foi então resgatado pelos serviços do INEMA. Mais tarde, veio para a morte. Depois de morto, simplesmente desapareceu. Vamos à história. Teria sido supostamente para consumir bebidas alcoólicas. Durante o convívio, os presentes teriam se ouvido que terminou em ferimentos graves a José Alexandre, que viu seus membros quebrados. Abandonado pelos amigos e sem assistência médica, José só seria encontrado de algumas horas. O documento emitido pelo hospital dá até o momento o hospital afirma ter entregue o cadáver à família, mas os responsáveis da morgue tampouco dizem ter do no livro, não está. Quando foi 10 horas de dia e tal tem conhecimento, fui a sexta-feira a dizer que eu sobre a localização do corpo do adolescente continua a se desvendar. Grado clama por justiça. Eu quero meu filho, mais nada. Já estou conformado. Situação complicada esta. Onde estará o pequeno José Alexandre? Agora a família chora. Chora sem ter mesmo visto o corpo. Chora pelo desenvolvimento do corpo. A certeza que tem é aquela dada pelo hospital, de que o pequeno morreu. Mas onde estará o seu corpo? O professor Canga Gomes, sociólogo Canga Gomes, vem agora então aos nossos estúdios. Doutor, convite. hoje temos esta história do Kwanza Sul, este adolescente no hospital.
é que nem mesmo a morgue fez a anotação, fez o registro da entrada do corpo. Mata os direitos do ente querido. Antes da questão, nós tomamos consciência, enquanto angolanos, enquanto famílias angolanas, todas e cada instituição tem a sua função, ou vamos ter adolescentes e não só perderem vida prematuramente de uma forma perigosa. Ora, segundo a peça, a relata de que o menino foi consumir bebidas e aconteceu conflitos que nós não temos variáveis que de facto ajudam no terreno, que no fim o menino acabou por perder a vida. Aqui há uma autodemissão, uso esse termo, dos pais, porque as crianças, Safeca, elas são mesmo crianças. Por mais que às vezes os adultos já têm uma mentalidade avançada, não tem mesmo, porque o desenvolvimento psicológico e mental tem estágios. E o adolescente não tem experiência da vida real. Logo, urge a necessidade das famílias educar os filhos, independentemente da carência de recursos. Porque não é chamada aqui a questão financeira nem monetária. Chegar em casa, estar com o filho, conversar, explicar, contar história, falar do seu futuro. É preciso preparar as crianças, estimular ela a sonhar. Porque quando o adolescente, o pai e a mãe, não estão cerebral, não põe o menino a sonhar, a viajar, a autoestima e a acreditar no futuro, o que acontece é o desvio social. E uma corrupção social muito bruta, uma corrupção social muito trupada. Ele provavelmente pode receber algum ensinamento na família, mas quando vai para a rua é corrompido socialmente. Quando multiplicados na sociedade e ele fica perdido porque ele não tem personalidade estruturada, ele fica desorientado. Logo, cai para a droga e ele nem tem noção que está destruindo a sua vida. É importante aqui chamar alerta das famílias angolanas. Vamos parar de justificar a pobreza para educar os nossos filhos. Doutor, tema é o hospital que recebe entrada do hospital, alguma coisa funcionou aqui também. Claro, e aparece o cadáver, aqui uma falha administrativa, não sei o que aconteceu, mas esperar essa unidade venha a público poder explicar onde é que está o corpo do menino. Regra geral, faça o registro do cadáver, contacta-se a família, procura-se aqui, ficar a autoridades e vida em esforço no sentido de o corpo do adolescente ser entregue à família, porque ele já morreu mesmo, mas a família fica inconsolada pelo fato de o seu morto. E nós, enquanto, do ponto de vista antropológico, ele já morreu, mas falo a última traz na estamos a verificar a dúvida e por de ser muito conflituoso
psicológica a nível da família. Então esperamos que as autoridades pronunciem-se e encontrem o cadáver do jovem e que seja entregue à família, que seja feito um funeral condigno e que a sua descanse em paz. Bastante triste. Tanga Gomes permanece conosco para a abordagem de outros temas. Vamos. Chegamos à história de um homem que, apesar de tal, não tinha a sua permitida. No bairro do Calaburaco existia um posto de saúde que por um longo período tratou de pacientes em condições muito duvidosas. Um enfermeiro residente no bairro do Calaburaco estar licenciado para o efeito e como agravante num espaço totalmente desprovido de condições, segundo afirmou o chefe do departamento da Direção Provincial da Saúde em Benguela. Porque quando se fala de toda a necessidade de possuir ou dispor-se do equipamento apropriado, de modo que os técnicos tenham capacidade não só técnica, bem como materiais, no sentido de fazer fácil atendimento à população, neste caso, melhor prestarem aquilo que tem a ver com os cuidados médicos sanitários privados. O enfermeiro, que apesar de possuir formação na área da saúde, conforme pelo local, constatamos que havia um cheiro muito forte a medicamentos e passava receitas médicas, bem como julgar pelos equipamentos apreendidos, até análises clínicas eram aqui realizadas com todos os como medida e de acordo com o Decreto Presidencial 277/20, que refere os Estatuto Orgânico do próprio Ministério da Saúde, numa das cláusulas frisa que deve-se proceder em encerramento e, posteriormente, o processo dar sequência naquilo que tem a ver com as outras instituições, a responsabilização criminal. Ou seja, já tomou contato com a foi detido. Com data de caducidade 2023, de agosto. A edição de Congo, edição de Norberto Soares. Eu sou a Rosa, até a partir de É importante que levem em conta das unidades que buscamos. Não tinha receber um paciente. Não tinha nenhuma condição, aquilo que as imagens demonstram. Mais uma vez, estamos aqui perante uma situação de um angolano com algum desequilíbrio psicológico e provavelmente uma autoestima baixa também, porque está aqui a exibir uma profissão falsa, né, que não tem qualificações para assim o desempenhar e que, se as autoridades assim o interpelar, porque ela é tipificada no nosso Código Penal, porque está a executar, está a demonstrar, a exibir algum não foi credenciado. Essa é a primeira nota. É importante que todos os angolanos desenvolvamos a cultura de fazer coisas boas. Se ele quer ser enfermeiro, deve ter paciência, vá mesmo para a escola. Esta capacidade de isso, esta capacidade que este jovem teve de criar a sociedade, enganar o enfermeiro, é grave. É grave ainda porque ele acaba por pôr em causa a sua própria imagem, o seu próprio prestígio, e demonstra aqui uma falta de resiliência, uma resiliência adequada. Sendo que nós devemos ter a cultura de irmos atrás dos nossos sonhos. Ele tem
doutor, apesar de ser enfermeiro, não exercer para ter o que se passa. As variáveis que ele não tem autorização para ter um centro e tem enfermeiro que tinha que ser tinha de ser credenciado pela Ordem dos Enfermeiros que tem enfermagem. Não e depois do comportamento, desvia um comportamento de conduta a um comportamento desviante que não abona nada à sociedade. Vai ser penalizado, vai ser julgado, vai ser, do ponto de vista social, o que acontece? Automaticamente, ele, se não tiver uma personalidade forte, ele começa a ter depressão, porque há uma pressão social muito forte. Então, não é bom que os angolanos vão pela via da ilegalidade. Há uma tendência que o angolano tem muito frágil pela ilegalidade, não é? E nós temos que inverter isto. Vamos fazer coisas boas, vamos pensar positivo do nosso sonho. Nós queremos só ser imediatistas. Dizem-se que os jovens são imediatistas do ponto de vista material, mas que é uma profissão que você tem paciência na escola, senta na escola, pega a noite, vai à biblioteca, pesquisa, tem a mesma para que no final das contas receba o diploma, seja qualificado, o seu nome fica na base da instituição, vai reconhecer o diploma, está legalizado, porque assim, viver num mundo em sociedade, existem normas jurídicas e sociais, a espiritualidade fica no mundo real. No mundo tem regras, para ler tem que ir à escola, para ser médico deve estudar, toda profissão deve ser qualificada, esta é a missão. A sociedade regida, quando há um desvio de conduta, o direito surge para ser penalizado, arrepender-se, vai ser reintegrado à sociedade e ele deve ir atrás do seu sonho e do seu futuro. É isso aí, doutor. E aqui existem vários aspectos que tudo sem o mínimo de higiene recomendável. No hospital, como é fácil de saber, existem vários germes, micro-organismos que podem facilmente infectar doenças. Quem vai para aí em busca de saúde? E este é, indubitavelmente, merece chicote. A devida repreensão para este homem. Vamos agora com a falsificação de documentos. Quem visita o exterior do país, quem viaja para o exterior do país, sabe que tem que fazer a declaração. Ou seja, tem de provar mais condições financeiras de visitar outras regiões. É aí que surgem da história que vamos contar hoje. Aqui em Luanda, homens foram detidos por falsificarem extratos bancários de cidadãos que querem sair do país. Acompanhe a história. Viajar para o país é o sonho de muita gente. Entretanto, a ansiedade de conhecer outros países vistos. É o caso destes dois senhores, Portugal e Brasil. Para cumprir formalidades, recorreram aos postos facilitadores, também conhecidos como micheiros. Bom, ele tinha provas que realmente consegue fazer esse trabalho, então conversamos com ele o preço e quanto tempo o passaporte ia fazer da embaixada. Ele disse para nós que o passaporte ia fazer um mês dentro da embaixada e que
a pessoa tem que pagar 350 mil kwanza. Ele me fala que não. No meu território. O meu trabalho é para os vistos. Nas embaixadas. As vítimas pagavam de 100 a 300 junto dos obter visto. Dinheiro foi por lá. Temos meses. Foi esse ano. Depois de 8 meses, porque ele ia fazer sair de um mês, fez sair 3 meses nada. Os acusados são estes 3 cidadãos nacionais que fazem parte de uma rede de Belas. Os mesmos, para tratar dos chegam a falsificar vários extratos bancários em nome das vítimas. Os documentos visados para esta maleficação bancários, na maior parte eram extratos bancários, os BFA, Milênio e BIC. Portanto, esses elementos utilizavam carimbos secos para como se fossem extratos saídos do banco, fossem legais. E países como países africanos como Mali e África do Sul. Para a concretização da burla, os acusados utilizavam computadores, carimbos secos, funcionários do Ministério das Relações Exteriores e outros. Foram os elementos em si detidos, foram encontrados em posse dos mesmos 40 passaportes, dos quais 30 passaportes nacionais, Luanda, 42 passaportes. Na peça, os homens são tratados como mexeiros. Não são apenas mexeiros. Estes são mesmo marginais. Marginais. Passa. Quem fabrica um carimbo, quem produz extratos bancários falsos, o mexeiro é aquele que ganha a percentagem. Não é isso, doutor Kang? Isso é um intermediário, não é? A documentação. Então, a questão, primeiro é que nós temos que nos sentir orgulhosos. E aqui, humanas a não dar espaço aos criminosos. Nem o espaço aos criminosos. O Estado soberano. Não é? E as pessoas querem correr pela via da ilegalidade, construindo uma narrativa de que o país está na desordem e que ninguém controla. E depois esquece que, ao falsificar um extrato bancário, que há mecanismos de garantir a autenticidade do documento. O Estado angolano tem mecanismos para garantir, para confirmar se um determinado documento é autêntico ou não. Nós reduzimos a prática do crime. O SIC não deve dar aos milhares. Nós devemos denunciar esses criminosos que vão ao banco, esses jovens que aparecem na peça, esses senhores que optam pela via do crime, falsificar extratos bancários, não são dignos da nossa pública. É uma vergonha porque está por causa a honra e dignidade do Estado. É um comportamento reprovável, vão para a cadeia, que sejam assim, do país, o Estado angolano não impede nem para sair da Angola. Por isso é que tem o passaporte, faça a declaração de que tem dinheiro suficiente na sua conta
para o país onde vai. Isto é o quê? Isto é para garantir a sua estadia. Como é que tu vais migrar para um país e tu não tens recursos financeiros? Você vai migrar. E o Estado está preocupado com a sua vida. Deve ter dinheiro suficiente para garantir a sua sustentabilidade no outro território. Fim desta visita, regressa. O Estado angolano não impede ninguém de sair deste país, mas todo angolano da legalidade. Angola tem leis, Angola tem o Estado, Angola tem instituições que funcionam, então parabenizar. Em casa, provavelmente, para algumas, porque nós somos muito pobres, quando a miséria invade há um efeito psicológico, quando nós temos muita fome, quando a nossa vida econômica, financeira está muito para baixo, nós pensamos que o Estado não está a funcionar e vamos arranjando formas de ações para poder. E em detrimento dessa má conduta, a instituição reage porque ela funciona mesmo. Então, para terminar esta análise feca, devemos pautar pela via da legalidade. Angola tem leis, tem autoridade e vai ter o requisito de facto que está a pensar em engendrar algum crime, falsificar um extrato bancário, desista, porque você vai ser mesmo apanhado, porque as instituições do Estado funcionam. E a polícia não deve. E esta profissão, que nem é uma profissão, esta ocupação social do mistério, é um terreno fértil. Claro. Aqui há uma falta de honestidade. O mistério é o indivíduo, é um intermediário, não é? Porque quando alguém não quer cumprir um processo burocrático, alguém quer honestidade, porque não está a roubar. Mas aqui depois, há aqui facilidade de ele entrar no mundo do crime, conluio com alguns indivíduos que trabalham em algumas instituições públicas, facilitando aqui o tráfico de influência para engendrar o crime. Logo, é preciso no sentido de um desvio deles então atuarem em tempo oportuno, desencorajar esta prática. E dentro da transparência, dentro da honestidade, dentro da legalidade e nunca fora da nos ajudar a entender do ponto de vista sociológico estas questões. Obrigado. Pois é, até mais uma vez, porque e justificar isso. Certamente que conhece e já comeu cogumelo de várias espécies e de diversas formas. Muito procurado pelo seu sabor e textura, o cogumelo virou um negócio lucrativo para muita gente. É assim que no Bengo surgiu uma empresa até ali tudo bem, mas como e em que condições eram cultivados os cogumelos? Uma história que chamou a atenção do SME. A equipe uma prática é conhecida internacionalmente. Além as condições em que se produzir este produto, as vossas imagens são claras, vê que não há condições para exercer esta atividade. Alguns cidadãos chineses colocaram
até mesmo que a também está aqui supostamente de uma empresa, elas estão legalizadas, os seus meios também estão conforme, e obviamente há outros elementos que a Procuradoria da República vai analisar em força. De tudo, 30 angolanos trabalhadores, os salários estão a falar de crianças por dia. Também podemos constatar os elementos até o negócio encerrado implica para seguir e criminal impõe. Cogumelos. Quem produz cogumelos, por favor, Hilária Pires e também Hilário Gomes. Estamos aqui para falar então da produção de cogumelos. As autoridades reclamaram a produção. Há quem diga que o lugar é salubre, mas o que é que tem a dizer? Como é que deve ser feita a produção de cogumelo? O que é que está mal aí e o que é que está bom? Por favor, senhora Pires. Boa noite. A produção de cogumelos é feita, a técnica que usou-se ali é uma técnica denominada de técnica Juncan. A técnica Juncan concerne em uso de substratos. Substratos nós vamos usar. Podemos usar Preparamos esse substrato, colocamos em sacos. Depois de colocar em sacos, mistura de uma margem, por exemplo, colocamos 10 kg de palha de madeira, 5 kg de farelo de milho. Pode ser farelo de milho, pode ser farelo de trigo. Após isso, colocamos em sacos plásticos, colocamos em um tambor para poder fazer o quê? Qual é a finalidade de nós colocarmos em um tambor? Colocamos em um tambor para nós podermos esterilizar. O que é esterilizar? Nós micro-organismos. Porque o cogumelo é um fungo. Aparecer outros fungos oportunistas. Na produção, de principal é a esterilização. É a Porque nós podemos fazer uma esterilização e, como vê os sacos, surgem os fungos. Então, para nós, especialistas, o que é que nós fizemos? Nós, outros fungos, descartamos. Aqui neste processo nada está errado. Para dizer que o processo, a técnica que eles estão a aplicar não está nada errado. Na verdade, toda a aplicação técnica, o homem pode cometer erro. É o caso, talvez. Estamos a falar de um processo, nós chamamos de
do spam, da semente, né? É que vai nascer cogumelo. Não. Aqui existe um processo, né? E esta produção dessa semente faz chamada, ou seja, a utilização e o uso da cama de fluxo laminar. Portanto, nós começamos um processo altamente não que ali até permitido a correto. A aplicação da técnica pode falhar, né? E depois nós tem normas onde é produzido o alimento. Eles sabem, se eles foram lá, provavelmente para produção de alimento. Mas que a técnica é técnica que nós também usamos, né? Aliás, essa técnica veio da China, né? Quem inventou a técnica e é aplicada. E a aplicada tem vantagem porque com essa técnica você usando espaços muito pequenos, né? Sacos que você está que vêm da agricultura, né? Antigamente o cogumelo se produzia colocando árvore, colocar lá e se produzia o cogumelo, mas isso dava Lin entrou em cena para propor essa técnica de juncão. Está, portanto, a dizer, Sr. Domingos, que a fábrica vai ter sido... Bem, é isso que eu estava dizendo, pronunciar, porque, aliás, eu estava sendo utilizado lá, é a técnica de juncão, né? Okay. Que eu estava a dizer que originou no Brasil, está na África do Sul, tem um seminário com parceria com os professores docentes da Namíbia, fomos em Santo Tomé Príncipe, seminário lá, no Centro de Investigação Agronômica e Tecnológica, lá estão com a mesma técnica. O que é comum aqui, Sra. Pires, é a produção de cogumelos de forma natural, em Angola. Daí a estranheza, né? Existe a estranheza porque assim, nós vimos a matéria e nós chegamos a conclusão. Nós angolanos, principalmente o povo angolano, nunca viu esta técnica. Então, por isso é que existe essa estranheza. Porque nós foi perguntado, é o que o meu colega disse, foi perguntado se da palha nascia cogumelos. Não, da palha não nasce cogumelos. Na palha é aquilo que nós colocamos. E a partir dali que nós cogumelo, isso de quanto tempo? De 2 meses, nós temos isto aqui, nós fizemos. Como disse o meu colega, nós fizemos esse curso no Brasil, na Namíbia, também nós demos formações. Nós demos formações sobre o cultivo de cogumelos. Ok, senhoras Ingas e também aqui está abordado em relação ao produto na província. Bem, muito obrigado e esclarecido este assunto aqui nos Infactos. Obrigada. Obrigado. Agora vamos então fazer aqui uma mudança. Olha, Lucas, o telespectador.
falar trânsito, né? Suja, resíduos sólidos, mostra a água suja por conversar para tentar perceber olha, eu um negócio, concordo. Por que não faz isso no mercado? Epa, no mercado é muito difícil, tem as coisas. É por isso que aproveita para vender. Existem lugares mais que vender porque está um bocadinho apertada. Eu sei disso. Será que por causa disso podemos pôr em risco a nossa vida? Quando há risco tem que se guardar. Está bem, tem que guardar. Vamos tirar um sem. Negócio. Não pode ter isso no mercado. A paragem do mas não cabe. Só não para ter deste dinheiro. Sim, trabalho de administração e não tem possibilidade de trabalhar com esse dinheiro.
que onde tu contra. A levar que está nos trazendo à rua. Lamento nesta altura, não está a ouvir, o governo. Porque é para nós. Proteger. Né?